Hoje eu vim contar pra vocês o dia que eu descobri que a minha filha era supostamente do meu marido. Bom, eu e meu ex-marido adotamos ela quando ela tinha 3 aninhos de idade. Então, legalmente, eu sou a mãe dela e meu ex-marido é o pai dela. E ela sempre foi uma criança muito difícil de lidar, um gênio bem forte. Desde pequenininha ela sempre teve um gênio bem forte. E quando ela tinha seus 9 anos de idade, basicamente, eu e o meu ex-marido, né, que é o pai dela, nos separamos. Ele ficou morando por perto, porque ele era muito apegado a ela. E a gente decidiu que ela ia passar uma semana comigo e uma semana com o pai. E assim foi feito. Quando ela tinha seus 11, 12 anos de idade, eu comecei a ser chamada na escola direto, eu e o pai dela, por conta de algumas atitudes dela, tipo de pegar ela no banheiro beijando o menino, de ela querer beijar o menino na sala de aula, na frente da professora, pra vocês terem ideia de como é que ela era. E ela não tinha medo não, se o pai dela soubesse, ela não tinha medo de jeito nenhum. E o pai dela brigava muito com ela por conta disso. E ela sempre foi muito difícil mesmo, sabe? De lidar nessa parte. Ela era uma criança muito difícil. Ela queria agir como se ela fosse adulta, entende? E isso me irritava bastante. E a maioria das vezes ela preferia até ficar com o pai do que ficar comigo por conta disso. Quando ela tinha 16 anos de idade, eu conheci um rapaz, né? A gente começou a namorar. Ele era bem mais novo que eu. E ele era bonito, muito bonito, né? É um rapaz que chama atenção. A gente ficou um bom tempo assim namorando. E logo depois decidimos que a gente ia morar junto, né? Que a gente ia casar e tudo mais. Então a gente começou a se preparar pra casar mesmo, sabe? Pra gente morar junto, né? Pra gente casar legalmente. E nisso, a minha filha sempre elogiava muito ele. Ela sempre se assanhava muito quando ele tava lá. E eu já brigava com ela algumas vezes por conta dessas atitudes, desse comportamento dela. E ela, com birrinha, ia pra casa do pai. E quando ela tinha 17 anos de idade, eu e ele praticamente estavam morando junto. A gente só tava vendo alguns detalhes, já tava vendo algumas casas pra gente, né, ir morar junto numa casa maior, mais confortável, né? E eu comecei a reparar que ela tava ficando mais na casa do pai do que lá em casa. Porque com 16, com 17 anos, a gente já não ficava aquele negócio, uma semana comigo, uma semana com o pai. A gente já não ficava mais assim, porque a hora que ela queria pro pai, ela ia, a hora que ela queria ficar lá em casa, ela ficava. Então eu comecei a reparar que ela tava ficando muito no pai dela. E aí eu perguntei pra ela falou que tava conhecendo um menino e tal, que tava gostando dele, e que ela só queria ficar lá porque ela era mais perto da casa dele, desse menino. E aí eu fui conversar com o pai dela, e o pai dela falou, ó, não tô sabendo de namoradinho nenhum, não veio nenhum menino aqui falar comigo, então eu não tô ciente disso. E eu peguei e falei com ela que se ela quisesse namorar com esse menino, né, que ela ia ter que apresentar ele e tal. E foi quando ela falou que ia falar com ele, mas talvez ele não ia aceitar, porque ele era mais velho que ela e tal. E nisso eu comecei a falar com o pai dela, ó, fica esperto com ela, sabe como é que ela é e tal, ela dá a volta que a gente nem sente. E nesse meio tempo eu também reparei que o meu marido, né, ele tinha meio que, né, sumido alguns dias lá de casa. Só que eu não liguei uma coisa com a outra. A minha filha sempre foi muito vaidosa, então ela andava cheia de anéis, de cordão, de brinco, de tudo que você se imaginar ela andava. Gostava muito de se periquetar, né? Gostava muito de umas semi-joias. E aí foi quando eu percebi que o meu marido, né? Ele tava estranho comigo, aí eu chamei ele pra conversar, eu perguntei o que tava acontecendo. Na mesma hora ele falou que não tava acontecendo nada, que pra ele tava tudo normal, que ele não tava fazendo nada demais. Ele só não tava indo muito lá pra casa, porque ele tinha algumas coisas pra resolver e tudo mais. Então, eu comecei a, tipo assim, ficar fria com ele também. Só que eu nunca que eu ia juntar uma coisa com a outra, né? Obviamente. E aí, teve um dia que eu decidi chamar ele pra gente fazer alguma coisa, né? Pra meio que sair da rotina. Não sei se talvez fosse isso, né? Que tava fazendo ele ficar estranho. E chamei ele pra fazer alguma coisa pra gente sair no final de semana. E ele concordou. Quando ele passou lá pra me pegar, eu vi um anel. Um anelzinho bem pequenininho, assim, desse dedo aqui, sabe? Um anel pequeno aqui, desse dedo. Um anel que fica aqui em cima, né? As mulheres entendem. Aí eu peguei o anel e perguntei pra ele de quem que era o anel e tal. Ele falou que ele tinha emprestado o carro pro irmão dele, sei lá, que poderia ser da cunhada dele e tudo mais. Mesmo assim, gente, eu não engoli aquela história. Eu não engoli, só que eu fiquei quieta, eu não queria brigar, eu não queria, sabe, eu queria ficar bem com ele. E aí eu peguei o anel e coloquei bem
num vãozinho dentro do carro, onde dá pra colocar os objetos ali. Coloquei o anel ali. Só que, obviamente, aquilo não me desceu. Passou basicamente uma semana e a minha filha passou lá em casa, ela tá toda arrumada, falou que ia sair com as amigas dela e tal. E quem tava com o anel no dedo? Com o anelzinho que eu deixei lá no vãozinho do carro? Ela. Ela tava com o anel no dedo. E aí eu olhei e falei, não é possível que seja o mesmo anel. Mas eu não falei nada. E nesse mesmo dia eu liguei pra ele, chamei ele pra jantar lá em casa e tal, pra ele dormir lá em casa. Tinha bastante tempo que ele não tava fazendo mais isso, né? Como eu falei, ele tava muito estranho. E aí ele foi. E quando ele chegou, rapidamente eu fui no carro e dei uma olhada, não tava lá. E nisso eu não falei nada com ele, não perguntei, não questionei nada. Eu acho que eu não queria acreditar, na verdade. E aí eu peguei, quando ele, no outro dia, né, que ele tava indo embora, eu falei pra ele que eu ia pra casa dele. Ele morava em cima da casa do irmão dele. E nesse dia eu falei que ia pra casa dele e tal, que eu ia ficar lá, porque eu não queria ficar em casa sozinha, já que a minha filha tava mais na casa do pai do que lá em casa. E aí eu senti que ele meio que não queria, mas mesmo assim eu insisti e fui. Quando chegou lá, a primeira coisa que eu fui fazer foi conversar com a cunhada dele e perguntar pra ela se ela tinha deixado algum anel no carro, né, se eles tinham saído com o carro dele, né, naquela semana ou algum dia. E ela falou que não, que eles não tinham pego o carro deles, até porque ele tem carro, então não tinha porquê, né, eles pegarem o carro dele. E aí eu fui e contei pra ela a situação e tal. Ela falou, bom, abre o olho, porque toda vez ele sai e tá voltando tarde. Então, se ele não tá com você, eu não sei, mas com certeza ele deve estar fazendo alguma coisa, porque ele tá saindo direto e ele sempre volta pra casa. E geralmente, quando ele tá na sua casa, ele não volta. Então, a gente sabe, né, que ele tá lá. Só que ele tem saído bastante. E aquilo ali foi a gota d'água pra mim. Eu fui, chamei minha filha pra conversar e perguntei pra ela quem era esse namoradinho dela, porque aí eu já comecei a me ligar, eu já comecei a juntar uma coisa com a outra, sabe? E aí eu chamei ela, perguntei quem é esse namoradinho dela, que eu queria conhecer, porque eu queria conhecer. E ela começou a fugir, né? Não, porque ele não quer mais. E depois ela inventou que tinha terminado com ele, só pra mim não conhecer ele. E aí foi quando eu peguei e chamei ela, chamei o pai dela. E coloquei ela contra a parede, né? Conversei com o pai dela. Falei com o pai dela que eu achava, eu não tinha certeza, mas eu achava que ela era a amante do meu marido. E aí o pai dela perguntou por que eu achava isso, né? Eu falei, bom, primeiro porque ela tá muito estranha, ela não fica lá em casa direito, ela não consegue nem olhar nos meus olhos, ela não consegue nem falar comigo olhando na minha cara. Segundo, por que ela tá ficando muito mais aqui do que lá em casa? Porque lá em casa eu posso ver algo que não era pra me ver. Porque aqui você não controla tanto ela igual eu controlo lá. Porque aqui ela fala no telefone, ela sai pra falar no telefone e você não pergunta. E lá eu pergunto, lá eu quero saber com quem que ela tá falando. E aí eu coloquei minhas suposições, a gente chamou ela pra conversar. Antes de eu falar com ele, com meu marido, eu conversei com meu ex-marido, com o pai dela. E o pai dela começou a brigar com ela, o pai dela ficou revoltado. Obviamente eu também fiquei revoltada, mas eu fiquei muito mais triste, muito mais chateada do que revoltada, né? E aí eu acho que a minha ficha não tinha caído ainda, na verdade. Aí o pai dela conversou com ela, o pai dela colocou ela contra a parede, começou a gritar com ela, sabe, pra ela falar a verdade, que aquilo não se fazia, que eu era a mãe dela. E aí foi quando ela falou que realmente ela gostava dele, que ele era o homem da vida dela. E aí ela começou a falar aquilo, gente, eu comecei a chorar, porque eu não tava acreditando que aquilo tava acontecendo. Como que a minha filha, né, tudo bem que não é o sangue do meu sangue, mas é minha filha, eu adotei ela quando ela tinha 3 aninhos de idade, entende? Como que ela poderia estar fazendo aquilo comigo? Como que ela foi tão ingrata, sabe? Depois de tudo que eu fiz por ela, e ela fazia isso comigo. E aí o pai dela veio, sabe, conversou comigo. Eu não consegui brigar com ela, mas eu também não consegui olhar na cara dela. E aí o meu ex-marido, que foi muito homem, por sinal, foi incrível, né, o que ele fez, por mais que a gente não estivesse juntos e tal, mas a consideração que ele tinha por mim, ele pegou, foi lá, me botou no carro, e foi lá na casa do meu marido, né, que ia ser meu marido, né.
E quando ele chegou lá, eu gritando com ele, sabe? Chamando ele de moleque e tal, ameaçando ele. Obviamente, né, foi errado, mas ele ameaçou ele. Ele queria, porque queria entrar, porque ele queria bater nele. E foi uma confusão, sabe, ali na rua e tal. Todo mundo ficou sabendo. Um bom tempo, né, o bairro ali, a vizinhança ficou falando sobre isso. E eu me mudei, né, eu não consegui ficar ali, era muito vergonhoso pra mim, eu sentia muita vergonha, né. Eu confesso que eu não fiquei com ódio, com raiva da minha filha. Ela foi morar com o pai, né, ela foi morar com o pai de vez. E eu não fiquei com raiva dela, não fiquei com ódio dela. Só que até hoje eu tenho uma mágoa muito grande mesmo. Porque depois de tudo eu esperava, né, que ela viesse pedir perdão pelo que ela fez. Mas não, ela ficou correndo atrás do meu marido, né, do cara ainda, daquele canalha. Ela ficou correndo atrás dele, querendo ficar com ele e tal. E como o meu ex-marido, né, o pai da minha filha tinha ameaçado ele, né, pelo que ele fez comigo, e por ele estar ficando com ela, ele não quis mais ficar com ela, né. Depois eu continuei tendo contato, né, com a cunhada dele, com a mulher do irmão dele, e ela me contou que pelo que ela sabia, né, ele não queria mais ficar com ela e tal. Ele dizia se arrepender, mas falava também que gostava dela também. Então, gente, sinceramente, eu não sei, eu não quis mais contato com ele nenhum. Eu não quis nem olhar na cara dele depois. Ele me pediu perdão, sabe? Falou que errou e tal, mas mesmo assim eu não queria mais assunto nenhum com ele. Tem 7 anos que isso aconteceu e eu e minha filha, a gente não se fala ainda, porque ela fala que ela não errou, ela não fez nada de errado. Entendeu? Ela não manda no coração dela. Então, ela só fez o que o coração dela pediu, o que o coração dela mandou. Ela era apaixonada por ele, ela amava ele. Ela fala que a gente não escolhe quem a gente vai amar, que a gente vai gostar. Então, ela fala que não tem culpa, que não me deve perdão. Ela só errou de ter ficado com ele enquanto ele tava comigo, que ele deveria ter terminado pra depois eles ficarem juntos. Pra vocês verem, gente, como que é a cabeça dela. Pra você ver como é que ela é uma pessoa tão difícil de lidar, que ela não consegue nem reconhecer o erro dela. Ela não consegue nem me enxergar como mãe, nem ter um pouco de consideração, de gratidão. Eu não sei, sinceramente, eu não sei o que passa na cabeça dela. Fala, galera! Gente, vocês repararam, né, que o cenário aqui tá um pouco diferente hoje, né? Então, gente, tô de mudança, então por isso mesmo que eu estou gravando dentro do carro, porque minha vida e minha casa tá uma bagunça, né? Então, eu tive que gravar dentro do carro justamente por conta disso, porque eu não tenho lugar pra gravar em casa, né, por conta da bagunça que tá. Eu já desmontei minhas coisas do estúdio e tal. Então eu preferi gravar dentro do carro mesmo, só pra também não deixar o canal sem vídeo por muito tempo, tá bom? Então me perdoe, né, se eu sumi um pouquinho, é por conta disso, tá, gente? Que eu vou tentar colocar, né, minha casa em ordem, né, meu estúdio em ordem o mais rápido possível. Mas é isso, amores. Espero que vocês tenham gostado da interpretação. É um pouco diferente, né, gravar dentro do carro, porque fica a gente passando, aí você perde, né, um pouco, né, do foco. Mas mesmo assim, espero que vocês tenham gostado. Eu realmente só não queria deixar o canal sem vídeo, tá, amores? Comente aí, né, o que vocês acharam dessa história. Eu acho que a filha tá totalmente errada. Eu acho que ela é imatura, que ela tem que criar ainda, sabe, uma certa maturidade, porque ela, pelo que ela fala, parece que ela não tem noção ainda do que ela fez, que foi errado o que ela fez, ela ainda acha que ela tá certa, né, de ter traído a mãe dessa forma, porque foi uma dupla traição, né, do marido, né, e da filha. Então, eu imagino como é que essa mãe deve se sentir, né, isso é vindo da própria filha, de uma pessoa que não é sangue, do mesmo sangue dela, mas ela cuidou, ela amou como se fosse, né, e agora, né, ela receber isso em troca da própria filha. Realmente deve ser muito difícil. Eu espero, né, que um dia essa filha reconheça, né, que tá errada, né, que o que ela fez com a mãe não se faz, né, o que ela fez com a mãe foi sim uma traição. Porque o coração, a gente não manda no coração. Não, gente, isso não existe. Quando se trata de uma pessoa, de um namorado da sua mãe, de um marido da sua mãe, entendeu? Até mesmo de outra pessoa, de irmã,
entendeu? De gente da família, de conhecida. Gente, quando se trata disso, mesmo que partiu dele, a iniciativa partiu dele, ela tinha que ter repreendido, ela tinha que ter falado com a mãe, né? Que estava acontecendo, que o padrasto, né, que era o marido da mãe dela, estava dando em cima dela e tal. Mas não, gente, ela simplesmente ficou com ele, se apaixonou e achou que estava certa. Só errou na parte de ter ficado com ele ainda com a mãe. Só que não, né, gente? Sabemos que isso não existe, que ela tá errada totalmente, completamente. Mas é isso, amores. Deixem no comentário a opinião de vocês. Espero que vocês tenham gostado da interpretação. Desculpe, né, mais uma vez, estar gravando dentro do carro, porque é muito difícil pra mim gravar dentro do carro, gente. Até porque, como eu falei, né, toda hora alguém passando. Então é muito mais difícil, né, você se concentrar, né, pra gravar, é muito barulho e tal. Mas o que importa é que o canal não vai ficar sem vídeo. E é isso, meus amores, eu também peguei uma história que envolvia carro, né, justamente, né, pra ver se fica um pouco mais real aqui dentro do meu carro. Mas tá bom, gente. Se você já passou por algo parecido, se você tem qualquer tipo de história pra me contar, seja ela qual for o tema, tá, me mande mensagem no direct do Instagram pra me trazer sua história aqui no canal também. Curta bastante, comenta bastante, compartilha bastante pra aumentar o engajamento do canal, tá bom? E o YouTube tá entregando os vídeos pra mais pessoas, tá ok? E não se esqueça, se você não for inscrito no canal, aproveita e se inscreve. Um beijo e até o próximo vídeo.